Salve, salve, família coletiva, para mais uma live nas quebradas. Hoje o programa é muito especial. Meu amigo Juca Kfouri, maior jornalista esportivo do Brasil, está aqui com a gente. Mas antes eu queria dar um salve para a família coletiva. André, Lígia, Sorângela, Juliana, Lara, Estela, Rúbia, Carla, Deonara. E um abraço especial para minha amiga Sônia. Nossa vereadora oficial aí. Um abraço, Sônia, do coração. Mandar também para o Caju, para a Luara, para o Estevam, para a Luísa, para a Ariane, para a Jocassi e para a Viviane, a nossa equipe da coletiva. Pessoal, o convidado de hoje não requer muitas apresentações, estudou sociologia na USP, foi diretor da Placada, Playboy, apresentou diversos programas, escreve na Folha de São Paulo, escreveu nos jornais mais importantes do Brasil. E hoje a gente vai bater um papo aqui com ele na Live das Quebradas, falar mais de futebol. Chega mais, mano Juca! Salve, salve! Cadê você, meu irmão? Tô aqui, Rubinho, tudo bem? E aí? Como é que estão as coisas? Olha, vou te falar uma coisa. Tem certas coisas na vida. A molecada tava rindo de mim aqui, porque falou assim: você é um cara de pau danado. Eu falei, por quê? Você vai entrevistar o melhor jornalista do Brasil. Não, você falou certo. Talvez um dos maiores, porque eu tenho quase 1,90 m, mas melhor não, tem muita gente melhor. Olha, eu agradeço demais você estar aqui, tá? Na coletiva. Nós estamos aqui dialogando numa linguagem popular, nossa lá. O primeiro convidado nosso foi o Galo, o líder dos entregadores antifascistas. É uma figuraça. Um figuraça. Um figuraça. O segundo vai ser você. Maravilha. A terceira é a Sinara Menezes, que é a socialista morena. Então, eu estou na felicidade danada. Eu queria... Depois do Galo, Rubinho, devia ser a Raposa, né? É verdade. É verdade. Ô, Juca... Você falhou com a torcida cruzeirense. Não, mas eu vou chamar... Ô, Juca, eu vou chamar aqui um cruzeirense ilustre. Você vai ver. Ô, Juca, é o seguinte, a molecada aqui, por que eu acho que o futebol é importante? Porque o futebol, Gilberto Freire, o Wisnik, o Caio Prado, o Sérgio Buarque de Holanda, você e tantos outros, nós tivemos 400 anos de escravidão no Brasil. Uma escravidão no Brasil diferente das outras escravidão, porque aqui o ser humano era mercadoria. Nas outras escravidões que tiveram ao longo do mundo, você poderia guerrear e se libertar. Aqui no Brasil, nós, o povo negro, era mercadoria. E aí, no século XX, a burguesia brasileira traz o futebol para cá através do Charles Miller. E mesmo assim, a população negra naquele momento não jogava futebol. Só que o futebol brasileiro, para muitos intérpretes do Brasil, entre eles esse que eu citei, fala que o futebol brasileiro é um tipo de redenção da gente construir uma democracia no Brasil. A primeira pergunta que eu faço para você é o que é o futebol para você? O futebol, ele pode ser esse diálogo entre as classes sociais? Ele é só entretenimento? Você que viveu futebol, escreve futebol. Primeira pergunta, o que é o futebol brasileiro para você e o que é o futebol? Futebol brasileiro, futebol no Brasil é uma das expressões culturais mais arraigadas na vida do povo brasileiro. Futebol no Brasil é, inclusive, objeto de inúmeras metáforas da língua portuguesa, né? Eu te diria que o futebol é uma forma de expressão e é uma forma de mobilização social como poucas, né? É evidente que o futebol
tem outros lados, e um desses lados é a exploração comercial que se dá em torno do futebol, o negócio do futebol, né? Mas, essencialmente, como raiz, o futebol é uma forma de expressão, é uma forma do povo brasileiro se manifestar. E é das poucas atividades em que o brasileiro é de primeiro mundo, em que brasileiro não deve nada para ninguém, né? Futebol e música, eu te diria, são duas formas de expressão, né? Arraigadas na cultura do Brasil, em que o brasileiro não deve nada para ninguém. Porque, além do Brasil ser 5 vezes campeão do mundo e ser o maior, né, produtor de craques pelo mundo afora, a música também. O Brasil tem o Jobim, tem o Chico Buarque, tem o Villa-Lobos, tem o Caetano Veloso, tem o Gilberto Gil, tem a Garota de Ipanema, a Aquarela do Brasil. É uma manifestação. A música popular brasileira talvez só tenha rival na música popular norte-americana, porque o resto não dá para o começo. Então, pegando desse... Desculpa, mas pegando desse lado que você está falando, talvez a instituição futebol e a música popular brasileira são as duas instituições, digamos assim, que não passaram na escola, que não passaram na igreja, que não passaram na instituição política, que não passaram nessas instituições tradicionais e que são uma catarse popular imensa. E eu vou te falar mais. Amanhã eu vou te mandar um vídeo do campo aqui, aquele campo da favela, que eu vou lá com os meninos, eles mandaram um abração para você. Aí é o seguinte, eu chego lá, é risada, é não sei o quê. Por que a gente não consegue traduzir essa igualdade nas 4 linhas? Porque é o seguinte, se eu chegar com uma chuteira da Nike e o outro chegar com uma chuteira sem marca, no futebol, a notoriedade vem depois da performance, correto? Essa coisa do reconhecimento. Então, lá no futebol, dentro das 4 linhas, eu estou falando dentro. Fora, eu sei que é política, é um tanto de coisa. Nós vamos entrar também. Mas estou falando o seguinte, não passou na escola, não passou na igreja, não passou nas instituições. Eu chego com uma chuteira de R$5, o outro chega com a chuteira de R$1.000. Dentro do campo nós somos igual. E talvez, se eu chegar com uma chuteira mais barata, eu possa jogar mais e possa ser mais reconhecido. Por que a gente não traz essa essência do futebol para a vida política brasileira, para a nossa vida? O que você acha? Por que a gente não consegue? Você aí... Porque, infelizmente, você, ao tratar desta forma, porque eu vou até mais longe, posso até estar sem chuteira, posso até... É verdade? Né? É verdade. O Pelé descalço é melhor do que 90% dos jogadores com chuteira Nike, né? Chuteira de R$1.000. Porque nós temos uma elite predatória que impede que o povo brasileiro se emancipe, aquilo que você disse. Porque nós temos 400 anos de escravidão e, de certa maneira, até hoje não libertamos os escravos, né? Porque até hoje a Casa Grande prevalece, né? Até hoje a Casa Grande quer subjugar a senzala. E a prova disso foi o golpe que nós vimos em 2016, né? O golpe do impeachment da presidenta Dilma e a prisão do ex-presidente Lula, né? Tudo isso é o quê? É uma reação, ou foi uma reação, ao fato de que, de repente, tinha pobre no avião. Imagina, os aeroportos viraram rodoviária. A filha da empregada está concorrendo com o filho do patrão na faculdade de medicina. Isso não pode. Isso não pode. Né? Então, é isso. O pobre, o excluído, ele, no máximo, pode jogar futebol, né? Ele pode fazer samba, mas se ele for competir comigo na faculdade de medicina, de direito, de engenharia, não pode, né? Isso ele não pode, né? Esse é o problema. Olha para você ver como é que o futebol é tão enigmático. Outro dia eu estava conversando de futebol e estava preparando essa entrevista com você. Aí o meu amigo falou o seguinte: ô Rubão, você que entende futebol aí, vai conversar com o mestre Juca, tem uma contradição aí.
Eu falei, qual que é? Ele falou para mim o seguinte, Juca, o American Way of Life tomou o mundo. Hoje a gente anda de jeans, come sanduíches gordurosos, Coca-Cola, tênis e tal. Só que o futebol norte-americano, os Estados Unidos não conseguiu emplacar no mundo como futebol. E nós somos o rei do futebol. Por que você acha que essa questão do futebol americano... E aí eu emendo outra pergunta para você, é o seguinte, o Brasil tinha uma teoria eugenista, né? Aqui o negro não jogava futebol. Depois da Copa, e depois eu quero que você fale da Copa de 1950, mas eu quero saber do seu o seguinte, por que você acha que o futebol americano não popularizou no mundo como futebol, sendo que os Estados Unidos é um império, tinha dinheiro, poderia comprar? Olha, existem N explicações para isso, Rubinho. A mais simplória delas é porque americano não gosta de contagem baixa. Americano gosta de esportes de contagem alta. Essa é a mais simplória. A segunda explicação, que eu acho que faz mais sentido, é que americano gosta mais de esportes que você joga com as mãos do que de esportes que você joga com os pés. E considera o futebol um esporte, principalmente comparado ao futebol deles, um esporte mais leve, mais para mulher do que para homens. Certo. Tanto isso é verdade que você veja, elas são as rainhas do futebol mundial, né? A seleção americana de futebol feminino é campeã olímpica, campeã mundial e tudo mais. A nova esquerda americana gosta mais de futebol feminino do que gosta do futebol masculino, do futebol americano masculino. E considera que o futebol jogado com os pés tem a vantagem de ser um esporte menos violento. Tá? Mas eu te diria que são explicações superficiais. Certo. Não conheço nenhum estudo antropológico mais aprofundado. Agora, tem um dado de realidade que é muito interessante. Essa é uma experiência empírica, mas comprovada. Se você rola uma bola para uma criança brasileira, menino ou menina, a tendência é a criança brasileira devolver com o pé. Se você rola para uma criança americana, a tendência é ela baixar e pegar com as mãos. Incrível como é que é questão cultural. Deixa eu te falar uma coisa. Ano passado, as torcidas organizadas e os entregadores antifascistas foram para as ruas. Ia ter muita crítica, até de campo da esquerda, criticaram. E eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Minduim. Minduim, fera também, né? Outro fera, o Galo, Minduim, esses caras, eu aprendo demais com eles, Juca. Ano passado, eu saí com eles e tudo, né? Aí a gente criou uma amizade do caramba tal. Eu falava para o Minduim o seguinte: torcida organizada geralmente é jovem, negro de periferia, toma dura da polícia, né? Se você andar de boné nas grandes cidades, eu ando de boné aqui. Outro dia, só um dado, eu estava no supermercado e com 2 amigos brancos. E aí nós fizemos uma compra. Os meus amigos brancos de chinelo, tal, eu com boné tal, a menina do caixa negra. Ela passou as compras deles, empacotou as compras deles. A minha, ela não empacotou. Aí os caras falaram assim, esse aí, você não conhece ele não? Ele é mais famoso do que nós. Zoou a menina. A menina me olhou com olhar 45. Olhar 45, que eu chamo, é olhar de tucano, né? Os tucanos, né? Mas eu queria te falar o seguinte, até minha amiga Deonara, um abraço para minha amiga Deonara, está perguntando aqui o seguinte, você acha que o futebol ainda aliena as pessoas? Como tinha a tese que o futebol aliena as pessoas? Você acredita nisso? Eu não apenas não acredito nisso, como conto para ela. Você fez referência ao fato que eu estudei Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Eu fui lá estudar Ciências Sociais em 1970, em plena ditadura Médici, numa época em que a nossa inteligência achava exatamente isso, que futebol era alienante. Eu fui lá para fazer uma tese
para mostrar que futebol era fator de mobilização social e não fator de alienação. Tá? Acabei não fazendo a tese porque no meio do caminho virei jornalista. Mas eu acredito muito mais no futebol como fator de mobilização do que como fator de alienação. E você tem uma porção de exemplos disso na história do país, né? Não sei se você sabe, mas a primeira faixa pela anistia ampla, geral e restrita no Brasil, primeira faixa aberta em público, foi no Morumbi, num dia de Santos e Corinthians, com mais de 115 mil pessoas no estádio. Foi o Malfitano, não foi? Foi aquele... Como é que ele chama? É o Malfitano que ele chama? Chico Malfitani. Chico Malfitani. Antônio Carlos Fon. Eu sei. Isso, exatamente. Abriram a faixa lá em cima na arquibancada no Morumbi e depois que abriram, até que a polícia chegasse lá em cima para desmontar a faixa, eles já tinham se mandado, né? Então, é isso. Futebol tem sido, no Brasil, muito mais um fator de mobilização. Essa coisa de achar, de você considerar que tudo aquilo que é popular é alienante, é o circo, é uma forma da nossa elite rejeitar aquilo que é popular. Veja que não é diferente do tratamento dado ao carnaval. Não é curioso que futebol e carnaval, duas das manifestações assim mais arraigadas, populares. Não é gozado isso? É gozado. Isso é coisa de crioulo? Porque eles morrem de medo de crioulo. Porque no dia que o crioléu estiver organizado, sai de baixo. É tudo que eles mais temem. Ô, Juca, no livro do Zé Miguel Wisnik, tem um capítulo ali de goleiro. Sim. E o livro dele é interessantíssimo, eu gosto muito dele. Nossa, é muito interessante. A tese dele é muito difícil. Veneno, remédio, tal. Isso. Aí é o seguinte, 1950, Maracanaço. Nosso goleiro é negro, Barbosa. E na tese do Wisnik ali, apesar do futebol, os craques serem negros, de comunidade, se você observar na história do futebol brasileiro, o goleiro do Brasil é branco e bonito. E o Barbosa pagou um pato grande. Você acha que aquele gol do Didia, é o Didia mesmo, né? Em 1950, aquele gol que o Didia fez, eles falam que o Barbosa falhou. Você acha que tem racismo ali também? Que o Barbosa pagou por ser negro? Rubinho, evidentemente, quem pagou? O Barbosa foi quem mais pagou, mas pagaram Barbosa e Bigode. Bigode? O que eles têm de comum? Serem negros. Né? O que aconteceu depois do Barbosa? Só na Copa em que o Dida foi titular, que foi na Copa de... 2006, foi não? 2006. Não foi titular? Na Alemanha, nós tivemos um goleiro negro titular na Copa. Houve o Manga antes na Copa de 66, mas jogou um jogo no lugar do Gilmar. Um jogo? Jogou um jogo contra Portugal. E o Brasil perdeu, né? Então, veja, ali a seleção de 50 fica marcada pelo erro do Barbosa, como se ele jogasse sozinho, né? Não dá nem para você afirmar que ali ele tenha falhado, mas que tenha falhado. Isto não é justificativa para você execrá-lo, e muito menos execrar o goleiro negro. Mas pior do que isso, Rubinho, na seleção de 58, eu ia te perguntar isso. Aquela que foi campeã do mundo, o único titular negro era o Didi, porque o seu reserva também era negro, era o Moacir. Nem o Garrincha, nem o Pelé, que entraram depois, eram titulares quando a Copa começou. Ô, Juca. Porque se dizia que os jogadores negros tremiam. Exatamente. O doutor Paulo Machado de Carvalho, ele
Eu não entendi bem. É ele que influenciou para ter negro ou ele não queria ter negro? Não, aí essa é uma zona nebulosa. Nebulosa, né? Havia um certo conceito nas comissões técnicas de que não Certo. deveria ter goleiro negro. Goleiro de jeito nenhum. Goleiro de jeito nenhum. Né? Goleiro de Então, jeito como nenhum. você falou. Capitão do time também não, né? É? Capitão do time também não. Capitão do time também não. Você veja. Para levantar a taça tem que ser o Bellini. Né? Acabou sendo só. O Cafu foi só na última, né? Na última, né? Não, no Penta, né? Porque foi Bellini, Mauro, Carlos Alberto e Dunga. O Carlos Alberto é mestiço, digamos assim. É pardo, né? Mas negrão, o Cafu. Isso. O Cafu. Veja que o Pelé não foi capitão da seleção brasileira. Incrível, né? O Pelé não ser capitão. É gozado. É incrível como é que o racismo é estrutural nesse país. Quantos treinadores negros a seleção brasileira teve? Nenhum. Vanderlei Luxemburgo, será que é negro? Também, mas então, eu estou dizendo negrão. Nenhum. E em Copa do Mundo? O Vanderlei Luxemburgo não disputou a Copa do Mundo. Nenhum. Vou te contar uma. O Sampaoli mandou o roupeiro do Atlético embora de 30 anos aqui, alegando que o cara falava alto. É isso. Se não tem a pandemia, se a torcida do Galo pudesse ir no campo e encontrar, esse Sampaoli, da gente ia mandar ele embora antes. Que aí mandar o cara embora, Juca, porque o cara fala alto. Pelo amor de Deus. Mas voltando isso. Lá, em 50. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, mas Brasil deixa eu só terminar numa coisa, que eu acho que é importante para quem está nos vendo ter consciência. Veja uma coisa. O único jogador brasileiro de futebol que um dia foi considerado número 1 do mundo, que não fosse negro, foi o Kaká. E eu vou te dar a relação de todos, e você vai ver que ele é quase, sem trocadilho, café com leite nessa turma. Porque ele é certamente o único que não era gênio. Começa com o Didi. Depois do Didi, Pelé. Depois de Pelé, Garrincha. Depois de Garrincha, Romário. Depois de Romário, Ronaldo. Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldo Gaúcho. Tá? Exatamente. E Marta. E Marta. Né? Alguma coisa tem, não, doutor? Como alguma tem, coisa né, Juca? Alguma coisa tem. Como tem. Ô, Juca, voltando aqui nas Copas, eu aprendi muito no seu blog a história das Copas. Nós começamos em 30, depois nós tivemos por causa da guerra, e depois 50, 58, o Brasil foi campeão. O Brasil foi campeão porque o Garrincha, o Pelé, os jogadores negros entraram? Você acredita nisso, nessa tese? Mas não tem a menor... Escuta aqui. Quem foi considerado o melhor jogador da Copa de 58? Pelé. Não. Didi. O Didi. Didi foi considerado o melhor. Então você tinha, naquele time, Didi, Mané e Pelé. E se não entram Mané e Pelé, nem com Didi seria campeão. E por que... Como é que eles entraram? Entraram porque os outros jogadores, Nilton Santos, Bellini, foram até o técnico Vicente Fiola e disseram, eles treinavam com o Mané e com o Pelé, né? Não dá para deixar esses dois de fora. Né? O Mané entra em campo, o Mané é protagonista do que a FIFA considera os 3 minutos mais extraordinários da história das Copas do Mundo até hoje, que foi a entrada dele contra a União Soviética. Sério? Quando se falava que a União Soviética era o futebol de computadores, que a União Soviética tinha decupado o futebol nos computadores, que o time era fabuloso e tal, papá. O Mané, em 3 minutos, deu 2 passes para o Vavá, chutou uma bola na trave e, em seguida, o Brasil fez o gol. Entendeu? E nego não entendia, dizia, o que está acontecendo? Né? E depois, você pega um moleque como o Pelé,
de 17 anos, esse cara faz 2 gols na semifinal, faz mais 2 gols na final. Esse cara joga contra o País de Gales. O gol do Brasil foi feito por ele, dando um chapéu no zagueiro. Um moleque de 17 anos. Nossa, ô Juca, deixa eu mandar uns abraços. Agora é o meu momento Maguila. Pessoal aqui pessoal da favela aqui, Nova Cachoeirinha, da Serra, o Júlio Fessor tá lá no Morro do Papagaio, tá aqui na Pedreira. A molecada tá aqui me zoando aqui, você é corajoso demais, Rubão. Mandar um abraço pra Sônia, que entrou aí também, amiga do coração. Ô, Juca, é o seguinte, muita gente fala, e eu sei que acompanha o futebol, é estudioso, tem um olhar muito... eu gosto muito do seu olhar do futebol, porque você traz essa coisa popular. Eu vejo uns caras aí falando de futebol, os caras é Nutella. Eles nunca foram na beira do campo e eles não sacam nada de futebol, Juca. É o seguinte, futebol brasileiro, ele não é linear. Ele é uma coisa, ele tem uma manemolência, ele é uma elipse, né? E o que faz o nosso futebol ser grande? Ele aproxima da arte. O que é a arte, no meu entender? É um improviso. É aquilo que você cria. Por que você acha que a gente tem que copiar o eurocentrismo burocrático? 2 médio volante, 3 zagueiro, contenção. Nós perdemos. Eu vou na beirada do campo aqui, eu não acredito. Eu falo assim, esse futebol mequetrefe que a gente joga no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é muito ruim. Para quem já viu campeonatos anteriores, eu não peguei essa era que você pegou, mas peguei de 80 para lá, tinha muitos times bons. Inclusive o seguinte, depois eu quero colocar uma polêmica para você, 81, que o Flamengo, o Reit, roubou o Galo lá no Serra Dourada, eu quero que você comenta. Mas por que a gente ficou burocrático? Sendo que a gente tinha o Mané, até o Denilson agora, futebol, o Denner, cara. O Denner, pelo amor de Deus. Por que você acha que a gente ficou burocrático? Por causa de grana? Veja bem, vamos lá. Vamos devagar. Primeiro, o que você falou do futebol sinuoso, do futebol moleque, do futebol brasileiro com essas características, né? São as curvas do Oscar Niemeyer, né? Isso, né? Que aí em Belo Horizonte, na Pampulha, basta olhar para você ver todas elas, né? Aliás, um parênteses, ainda tem uma escola que um prédio é um mata-borrão, o outro prédio é um lápis, outro prédio... um colégio estadual. O Estadual Central. É aqui, Estadual Central. Está em pé ainda? Se for esse que eu estou pensando, tá. Que foi feito pelo Niemeyer? Acho que eu não tenho certeza, agora você me pegou, mas acho que é o Estadual Central mesmo. Alguém pode me falar aí, a Sônia, quem tiver aí, pode me mandar aqui. Eu acho que é isso mesmo, o Estadual Central. Não, porque sabe que eu cresci em Belo Horizonte, né? Você cresceu aqui? Você tá de sacanagem? Sério? Não, senhor. A minha família, de parte de mãe, é todinha daí. Então, eu tenho... Você morou aqui aonde? Eu tinha tios ali em Carlos Prates. Depois tinha uma tia que morava ali na Afonso Pena com a Guajajaras. Sim. Isso. Tinha outro tio que morava na Aquiles Lobo, ali na floresta, perto do Campo da América. Sim. E passei férias e mais férias num posto de gasolina que tinha ali, um posto da Esso, que tinha ali na Praça Hugo Werneck, com meu padrinho de crisma. Eu sou Amaral, José Carlos Amaral Kfouri. E tem todo um bando de Amarais aí. Silvio Campos do Amaral, Otávio Campos do Amaral, uma porção de Amaral. Bom, e eu adorava ir ver essa escola. Que eu me lembro isso, era um formato de mata-borrão. Não, aqui, estão me confirmando aqui, é o Estadual Central mesmo. O Estevão, amigo Estevão, está me confirmando aqui. Estamos falando de curvas. Então, vamos lá. Vamos lá.
O que é o brasileiro, Rubinho? O brasileiro é, antes de mais nada, fruto de uma baita miscigenação rara no mundo, porque nós temos sangue do negro africano, do índio, do europeu, né? Nós somos uma baita mistura que fez com que o jogador brasileiro fosse um emérito driblador. Você não tem outra escola no mundo, embora da Argentina se aproxime, o jogador driblador como a gente tem no Brasil. Né? O que acabou acontecendo? Algumas derrotas, por exemplo, como a de 66 na Inglaterra, na Copa do Mundo, fez com que se estabelecesse aqui no Brasil esta bobagem do futebol força contra o futebol arte. Tá? E aí, você tem razão, passamos a mimetizar o futebol europeu. Enquanto eles, Rodrigo, olhe, Rubinho, isto, eles se deram conta de que o nosso futebol era muito mais animado e engraçado, e hoje você tem jogadores alemães, jogadores franceses com a nossa ginga, entre outras coisas, porque também influenciados por aqueles países que eles colonizaram e que começaram a invadi-los de volta. Quer dizer, hoje você pega a seleção holandesa, está assim de negros. Você pega a seleção alemã, tem negros. Né? E isso fez com que o futebol melhorasse uma barbaridade. E a gente perdesse o monopólio do drible. Ô, Juca, falando em drible, você gosta mais do drible ou do gol? Porque o futebol, na minha concepção, desses esportes grandes, é o mais democrático. Você pode ser baixinho, você pode ser alto, gordo, magro, você pode até ser ruim de bola que você vai jogar. Eles põem você lá para jogar. Rubinho, agora, oi. Rubinho. Oi, Juca. Que outro esporte o Maradona poderia ter sido o número 1? Nenhum. Você imagina só jogar bocha. O Maradona jogando tênis, jogando não basquete, não jogando dava. vôlei, nadando. Não dava. Com aquele corpinho roliço, desse tamaninho. Né? O Dadá Maravilha. Qual a única coisa que o Dadá sabia fazer? Ele mesmo reconhece. Gol. Cabecear. Gol, né? Fazer gol. E não tem gol feio. Né? Feio é perder gol. Né? Mas é isso, é o esporte mais democrático do mundo, sem dúvida. O futebol, ele é uma magia tão grande, Juca, porque você pode ter um 0-0 e o jogo ser bom pra caramba. Nos outros esportes, sempre você tem um vencedor necessariamente. No futebol, não. O futebol, eu já vi 0-0 aqui no Mineirão. Ótimo. Claro. Muito bom. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Outro dia o professor Rudá escreveu um texto aí muito doido me comparando com o Garrincha. Ele até me... Eu não sei se você leu o texto e tudo. Quem escreveu? Mas o professor Rudá Risse. Não li. Não, você não leu, não? Não. Esse texto? Mas eu quero te perguntar o seguinte. Comparando você ao Mané Garrincha? Porque ele falava que o Mané Garrincha é alegria no futebol. Dúvida, e eu faço política alegre também. Isso. Então, aí eu vou te mandar. Achei que você tinha lido. Eu vou te mandar hoje. Acabando aqui, eu vou te mandar. Então, ele acha... E aí eu quero te perguntar o seguinte, nessa questão da burocracia e da alegria. Quando eles escolhem o Pelé, o número 1, e o Garrincha, ele não escolhe o Garrincha, eles não estão também traçando um jeito mais do Brasil, tirando a nossa espontaneidade, a nossa alegria? Não, veja. Não? Aí, não, Rubinho, veja bem. O problema do Mané é que, o Mané brilhou por menos tempo, né? Mané tem uma carreira entre 56 e 63, 64, 8 anos, não mais do que isso, né? Porque foi tão explorado, né? O Botafogo fez tanta desumanidade com ele, né? Deu tanta injeção nos joelhos dele para ter cota de excursão e pô-lo em campo, que ele acabou tendo uma carreira curta. Né? Agora,
E numa época em que o futebol ainda ficava muito restrito, né? O futebol não era globalizado, né? Ah, Tá certo? Quer dizer, tá as duas certo. Copas que o Mané brilhou não passaram na televisão, tá É, certo? tá Né? certo, tá Então, certo. tem isso. Agora, aqui no Brasil, Rubinho, eu tenho dificuldade, vou te falar a verdade, vou te falar, não tenho nenhum problema em falar isso. Quando você sai pelo mundo afora, participa de programas de televisão, em outros países, ou de pesquisas e papapá, e pergunta o melhor do mundo e tal. A discussão é sempre Pelé, Maradona, Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer. Ronaldo? Né? E eu digo para as pessoas: olha, para que vocês não achem que eu estou puxando a brasa para a sardinha do meu país, que eu sou um nacionalista enlouquecido, eu vou deixar de fora aquele que, para mim, é o segundo maior jogador de todos os tempos. Quem? Mané Garrincha. As pessoas sabem quem foi. Ah, mas ele foi isso tudo? Assim, ele não apenas foi isso tudo, como, a exemplo do que fez o Maradona em 86, ele ganhou uma Copa sozinho. Sozinho, praticamente, em 62, quando o Pelé se machucou e ele assumiu o time do Brasil. Vou te falar uma coisa sem nenhum medo de estar cometendo uma heresia. Certo. Na história da seleção brasileira, nas Copas do Mundo, o Mané é mais importante que o Pelé. Ó, É, isso é importante é, demais para a gente saber, hein? Por é. quê? Porque, embora o Pelé Por quê? tenha sido extraordinário, o Brasil teria vencido a Copa de 70 sem o Pelé e não teria vencido a de 62 sem o Garrincha. Certo. Entendeu? Entendi, ué. É isso. Então ele é primordial. Mas, sem dúvida, o Mané Garrincha, É, a diferença do Mané Garrincha para o Pelé é é, muito simples. O Pelé deixava os estádios estarrecidos, certo. boquiaberto. Como é que ele fez isso? O Mané Garrincha botava os estádios para dar gargalhada. É isso que o professor Rudá, É ele isso. fala comigo. Entendeu? Dava gargalhada. Então, eu brinco sempre. Se você quiser botar isso na história do cinema, o Pelé era o Spielberg, efeitos Certo, especiais. O Mané Garrincha era o Chaplin. O Mané Garrincha certo. era Carlitos. Entendeu? Entendi. Voltando às histórias das Copas, em 82 eu já comecei a entender um pouco de futebol. A 82, quando eu estudo você, estudo o outro, eles sempre comparam 82 com 70 sendo as duas melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Ali você tinha um meio de campo fantástico, Cerezo, Sócrates, Falcão e Zico. Para mim, eu gosto muito do Garrincha, depois do Garrincha, eu gosto do Sócrates, depois eu gosto do Maradona. Gosto do Doutor, porque o Doutor, além de ser esquerda, né? Além de ser esquerda, ele para mim, ele era mais criativo. Mas quero te perguntar o seguinte, para você, se você fosse o Zagallo em 70 ou o Tele em 82, qual seleção você jogasse? Por exemplo, se você fosse técnico agora, você tinha as duas seleções. Falar assim, Juca, nós vamos disputar a Copa do Mundo, você tem a 70 e 82. Você levava qual? A de 58. Sério que você levava de 58? Por quê? Porque tinha Mané e Pelé juntos. Ah, os dois, né? Os dois. Aí você matou a pau. Aí você matou a Para pau. mim, é a melhor seleção que eu vi. A De novo, melhor. Ah, sim, sim, eu era muito garoto. Claro que aí certo, você tem um pouco a coisa da criança, né? Memórias de criança. Né? Eu certo. tinha 8 anos em 58. Mas depois vi muitos filmes todos e tal. O Rubinho, você ter no mesmo time os dois melhores jogadores do mundo ao mesmo tempo É brincadeira, é né? brincadeira. É É brincadeira. brincadeira. E eles combinavam? Eles Nossa combinavam mãe, como amigos? nossa mãe, nossa mãe. Claro Era, que sim. era, eles tinham uma afinidade? Você não sabe disso,
A seleção brasileira jamais perdeu com os dois em campo. Nunca perdeu, né? Não. Incrível, né? Agora, agora não vou ser capaz de lembrar exatamente o número, devia lembrar. Mas acho que são 36 jogos que os dois jogaram juntos. O Brasil ganhou 32 e empatou 4. Ô, Juca, você imagina você chegar no vestiário, você ter um Mané Garrincha e o Pelé, hein? É isso. Você entrega a camisa para eles, fala nada isso. com eles, não. É isso. Eu vi uma entrevista do Gerson. Eu vi a entrevista. O Gerson é muito. Ele e o Paulo César Caju. Sim. Estava vendo a entrevista do Paulo César Caju. Eles são fantásticos, né? O Paulo César Caju foi reserva, né? Em 70, né? Sim. Não foi? Imagina a reserva. Foi. Olha para você ver, o Paulo César Caju reserva. Sendo que jogou um jogo fundamental, que foi contra a Inglaterra, que o Gerson estava machucado. Eles falavam que o seguinte, eu chegava no Zagallo, que tinha um negócio lá do Marco Antônio e do lateral esquerdo. Everaldo. O Everaldo era o titular. Mas o Marco Antônio encaixava mais no time, ia chegar no Zagallo e falava, vai jogar o Marco Antônio. O Gerson era líder, né? O Gerson era um líder, né? Era um líder nato. É ao contrário. O Marco Antônio era melhor jogador que o Everaldo. Foi o contrário. O Everaldo era um jogador mais sério. Isso. E acabou sendo o Everaldo o titular, e não o Marco Antônio. É o contrário, é verdade. Isso. Agora, o Gerson fala do Mané. O Gerson quase acabou a carreira do Gerson, porque num Flamengo e Botafogo, no começo da carreira do Gerson, botaram o Gerson para marcar o Mané. Foi 3-0 no Botafogo. Foi decisão do Campeonato Carioca. Foi 3-0 no Botafogo, o Mané fez os 3 gols. Quase acabou a carreira do Gerson. E o Gerson contando, depois jogaram juntos. Né? Depois jogaram juntos. Né? O Gerson contando, você chora de rir as coisas do Mané. Chora de rir. Eu gosto muito de ver essas resenhas desses boleiros antigos. Eles são ótimos. Eles são politizados, né? Eles falam as coisas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, do ponto de vista político. Você acha que o futebol, a gente fomentar o futebol com essa molecada e falar do como que é dentro das 4 linhas, é equipe, para você ganhar, você tem que dar bola para o outro. Você pode falar do socialismo? Você chega e fala assim, não, o futebol ele é mais socialista do que capitalista. Você acha que dá para a gente bater essa resenha com a molecada? Falar disso? Rubinho, eu detesto falar de mim mesmo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho um livrinho infantil que aí, inclusive, eu acho que é muito legal que você, com o teu trabalho aí na coletiva, você consiga, porque esse livro está como é que se fala, no currículo escolar aqui em São Paulo. O MEC andou distribuindo esse livrinho, chamado O Passe e o Gol. É um livro para quem acabou de se alfabetizar. Certo. É um livro lindo, porque com ilustrações magníficas, de pouco texto. Quando você me pergunta o que eu acho mais importante, o drible ou o gol, eu quase te respondi o passe. E qual que é a história? É exatamente a história de 2 irmãos. Um era um grande passador e o outro um grande goleador. Né? E eles demoram a se entender. E depois que se entende, o time deles não perde mais. Te confesso que o livro comete um pecado parcial, que a cidade onde os jogos transcorrem se chama Corinthians, evidentemente, e não São Paulo, né, Rubinho? Porque eu tinha que dar o nome do meu time e não o nome do time dos outros. Né? Então, a cidade se chama... Tudo se passa em Corinthians. Mas é isso que me encanta no futebol. Quando você diz que você gosta do jeito que eu vejo futebol, como é que eu vejo futebol? Eu não vejo futebol como esquema tático. Eu vejo futebol como um jogo coletivo. Eu vejo futebol como um jogo em que o improviso, o detalhe, o inesperado sempre está ali para fazer uma surpresa. Entendeu? Eu vejo futebol como o drama da vida. Exatamente. E é isso. E eu vejo futebol como o melhor lugar do mundo para você aprender a ganhar e aprender a lidar com a frustração,
aprender a Exato. perder e levantar e Ô, jogar de Ju, novo e jogar de novo. Ô, Ju, que é tão importante isso que você está falando, assim, até eu fico arrepiado, porque o Brasil é uma desigualdade imensa, né? É, um genocídio da juventude negra, a cada 23 minutos morre um jovem negro nesse país. E quando eu tô com a molecada lá, Ju, eu acredito no povo, eu falo, cara, essa jogada que você fez aí, que emocionou aqui a favela ou qualquer campo, isso a gente pode fazer pelo Brasil. A gente é um país rico, a gente é um país. O Galo fala, né? O Galo fala. Você pode ter uma vendedora de Yakult, ela pode ser uma médica. O professor Hélio Santos, grande professor Hélio Santos, ele falou para mim, né? Eu falei com ele que entrevistar, ele gosta muito de futebol. Ele tem uma tese: o nosso futebol é o melhor futebol no mundo, porque ele é democrático, né? Joga todo mundo. E a universidade e os outros lugares não são assim. Uma vez eu acompanhei o pessoal que veio de fora no Brasil, eles perguntaram para mim: Ô Rubim, cadê vocês aqui? Vocês não estudam aqui, não, cara? Só tinha branco, Juca, na Universidade Brasileira. É aquilo, mandar um abraço ao presidente Lula. O presidente Lula pode ter todos os defeitos do mundo, mas foi o melhor governo para o povo pobre desse país, cara. Então o Rubinho, aliás, a gente estava falando de goleiro e eu ia falar de uma coisa que eu esqueci, que você provavelmente saiba. Você sabe quem é, evidentemente, o Silvio, professor Silvio. Silvio de Almeida. Vai estar com a gente aqui também. Pois é. Você sabe de quem que o Silvio é filho? É de um jogador do Corinthians, goleiro, não é isso? Barbosinha. Barbosinha. Era apelidado de Barbosinha porque fisicamente era parecido com o Barbosa. Exato. Tá? Barbosinha, num Corinthians e Palmeiras, come um frango e nunca mais é escalado para jogar no Corinthians. E olha que coisa louca. Tem um filho como o Silvio, né, que vira isto que virou, né, que é das melhores cabeças desse país, que é um dos caras que melhor sabe lidar com a questão do racismo estrutural, né? É uma figura brilhante. Brilhante. Um intelectual com um I enorme, né? Negro, como Djamila. Ele é fera demais, Juca. Muito fera. Fera. Fiz uma entrevista com ele na TVT que guardo como uma das melhores entrevistas da minha vida. Então, veja, as coisas que o futebol acaba te permitindo ter acesso, né? Eu não sei em que medida o Silvio virou o intelectual que virou por ter sido filho de quem é. Certo. De alguém que, como goleiro, sofreu, em proporção menor, sem dúvida, mas de toda maneira, de maneira a atrapalhar o futuro da vida dele, aquilo que o grande Barbosa sofreu, o Barbosinha sofreu também. Entendeu? Né? E isto é um retrato muito, mas muito acabado, né, do racismo estrutural no Brasil. Ô, Juca, como eu combinei com você, eu sei que sua agenda é apertada, nós estamos chegando aqui no final. Eu tenho duas últimas perguntas para você. A Madalena, a Carla manda perguntar aqui para você sobre o futebol feminino, o que você acha e tudo. Mas eu queria, nesse minuto, eu quero fazer duas perguntas. Uma que eu vou roubar do Aburjanra. Uma pergunta do Aburjanra. Porque eu criei esse quadro aqui na coletiva, e aí eu tô vendo como é que fica legal a gente bater um papo mais solto. Provocações? Provocações. É o seguinte, eu quero que você escala para mim a seleção brasileira de todos os tempos. Então, isso é difícil, depende muito do dia, tá? Tá. Mas eu vou brincar com você, mas vou escalar. Eu tenho ela na ponta da língua hoje. Amanhã certo. pode ser um pouco diferente. Tudo bem. A minha defesa é santificada, tá? Tá. Gilmar dos Santos Neves, Djalma Santos, Aldair dos Santos, Márcio Santos e Newton Santos. Tá? Falcão, Didi,
e Rivelino. Ó. Garrincha, Tostão e Pelé. Você deixou os Ronaldo de fora por quê? É Porque difícil, né? eu gosto mais. Eu vou pôr no lugar do Pelé, não posso. Do Tostão também não posso. Tostão é meu ídolo. O Tostão vai ser o ídolo. Opa! Tostão, o Rubinho. O Tostão era um gênio dentro de campo que resolvia tudo num toque. O Tostão, você lê as crônicas dele, Nossa Senhora! Transporta para dentro do campo. Ele era tão minimalista jogando futebol como ele é escrevendo. Né? Ele não usa uma palavra a mais. É tudo na medida. Né? E é uma figura adorável, é uma figura humana adorável, solidário, é um progressista, é uma das figuras que eu mais gosto na minha vida. Ô, Juca, antes de encerrar, muito obrigado de coração, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Você é um humano. Estamos aí. Admiro muito o teu trabalho. Quero que você saiba que faço aqui com um grupo de pessoas também trabalhos na periferia, porque estou absolutamente convencido que nós temos que desmilitarizar as polícias e que nós temos que resolver urgentemente a questão do morticínio da juventude negra, que é uma coisa que me deixa sem sono, que é um absurdo que nós temos que combater e denunciar diariamente. Ô, Juca, eu queria agradecer a todos que acompanharam a coletiva, em nome da Sônia, que é a nossa CPF oficial. Eu já falei o nome de todo mundo aqui, toda a molecada aqui que está me zoando, para as comunidades todas. Amanhã estou lá no campo. Agora eu vou imitar o Abu Janra aqui. Vamos lá. Juca Kfouri, o que é a vida para você, meu irmão? A vida para mim é uma batalha constante, uma batalha que eu tenho certeza que o povo vai vencer, porque já dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, não existem derrotas definitivas para o povo. Desesperar, jamais. Juca, termino aqui arrepiado. A gente não vai transformar o Brasil sem o povo, Juca. Não adianta 5, 6 pessoas achar que o projeto do Brasil, eles sabem o projeto do Brasil. O projeto do Brasil é a dona que vende a CUT, é os meninos do campo, é os entregadores, são as torcidas organizadas, é o povo brasileiro. É o povo, nós somos essa esquizofrenia mesmo. Mas eu acredito que nós vamos fazer um mundo melhor. Juca, brigadão, irmão. Show de bola. Valeu. Show de bola. Abraço. Um abraço, meu velho. Valeu. Tchau.